Amém? Mas eu creio que não. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis. Quem lembra as últimas duas mensagens que nós tivemos aqui no domingo? Semana passada eu preguei 2 Reis capítulo 8. Na anterior, 2 Reis capítulo 7. E hoje nós vamos 2 Reis capítulo 6. O Espírito Santo está gostando de me dar mensagens do segundo livro de Reis. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis capítulo 6. Quem não souber onde está, ou quem não tiver achado, pede por misericórdia aí que algum servo de Deus chega aí e te ajuda a achar. 2 Reis capítulo 6. Quem achou, dê um amém. Amém. Aleluia. Quem não achou, grita misericórdia. Todos acharam? Glória a Deus. Nós vamos ler um pedaço grande, irmãos, para nós entendermos o contexto. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 23. E assim diz a palavra do Senhor. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus, a saber, Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá descerão os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara, e ali salvou-se não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse: não me mostrarei vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai, inspeciona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Versículo 17. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quero repetir esse versículo. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: esse não é o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. 21. E o rei de Israel disse a Eliseu: quando os viu, meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu: tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, e se vão para o seu mestre. E ele preparou grande provisão para eles.
eles. E quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu e foram até o seu mestre. Assim os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel por um bom tempo. Amém e glória a Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está plantada no coração de cada servo. Pai, faça conforme a Tua vontade, Senhor, em cada coração. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, esses corações estejam abertos, estejam dispostos, Senhor, ó Deus, a receber a Tua palavra, estejam dispostos, Senhor, ó Deus, a receber a Tua mensagem, e que ela venha, Senhor, ó Pai, com poder e autoridade sobre cada um. Ó Pai, e fale, Senhor, a cada um de acordo com o Teu querer e com a necessidade do Teu Filho, e que ela produza frutos, Senhor, a 30, 60 e 100 por um. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma passagem muito bonita da Bíblia, onde um cerco é preparado contra o profeta Eliseu, por ele ter, por revelação divina, informado ao rei de Israel sobre um ataque iminente do exército sírio. E nós vemos também o servo do homem de Deus, Geazi, temendo aquele momento em que ele viu o exército cercando aquela cidade, e Eliseu orando para que o teu servo tivesse os olhos espirituais abertos e pudessem ver o que Deus havia preparado para aquele momento. Nós podemos ver aqui entre o versículo 8 e 10 que as estratégias de guerra, elas são elaboradas de forma secreta, pois um dos fatores primordiais da conquista é a surpresa. Todo exército, quando está em uma guerra, o que ele mais quer é pegar o seu inimigo de surpresa. Se nós voltarmos na história e formos até a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver no conhecido chamado Dia D o sucesso obtido por uma surpresa do exército aliado contra o eixo rival. E nós podemos ver aqui o rei da Síria armando algo no secreto contra o povo de Israel. Como sempre, não diferente do que está acontecendo hoje, Israel sendo atacado, né? O povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus sendo atacado. Mas nós vemos aqui aquele homem preparando uma surpresa para o exército de Israel. Mas irmãos, nós servimos a um Deus ao qual para Ele não existe segredo nenhum. Não existe o secreto. Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. O Salmo 139, versículo 1 e 2 vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Se na nossa vida, às vezes algo pode nos surpreender, se na nossa vida, às vezes, uma situação nos pega desprevenido, nos pega de surpresa, para Deus nada está no oculto. Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E Ele sabendo de todas as coisas e Ele podendo todas as coisas, o que faz Deus? Ele revela os planos do exército sírio para que Israel pudesse se proteger. Mas irmãos, nós precisamos olhar um detalhe aqui e ver a quem Deus revela.
Nós lemos o texto aqui. A quem Deus se revelou? A palavra vai nos dizer no versículo 9 que o homem de Deus recebeu a revelação de Deus. Deus se revela ao homem de Deus. Nós podemos ver outras pessoas na Bíblia também que tiveram algum título de muita importância diante de Deus. E quero ressaltar aqui que nenhum desses títulos foi mérito da pessoa, mas sim misericórdia de Deus. Nós vemos o rei Davi, como ele era conhecido? Vocês sabem, né, igreja? O homem segundo o coração de Deus. E Deus se revelava a Davi. Nós vemos também o nosso pai na fé, Abraão, era conhecido como o amigo de Deus. E Deus se revelava a Abraão. Nós temos um outro também, para não falarmos somente do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós temos um apóstolo João que era chamado de o apóstolo amado de Deus. E quem talvez tenha recebido a maior revelação que se pudesse ter tido da parte de Jesus Cristo, que foi o livro de Apocalipse. Mas se nós olharmos todos esses homens a quem Deus se revelou, eles tinham algo em comum: relacionamento com Deus. E o que é termos relacionamento com Deus? É termos comunhão com Deus, é termos confiança em Deus, é termos obediência a Deus. E dizendo com o meu querido pastor Anderson, se eu fosse dar um título a essa mensagem, não é assim, Kelly? Se eu fosse dar um título a essa mensagem, ele seria: aprenda a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aqueles homens, eles recebiam a revelação de Deus na vida deles porque eles confiavam em Deus. E nós já falamos aqui, irmãos, muitas vezes, confiar em Deus não é algo que se faz apenas da boca para fora. Confiar em Deus é algo mais profundo. Confiar em Deus é literalmente tirarmos a nossa mão e deixarmos Deus agir na nossa vida. Todo homem de Deus, homem no sentido geral de humanidade, homens, mulheres de Deus, viviam grandes coisas com Deus porque tinham essas três coisas que nós dissemos aqui: comunhão, confiança e obediência a Deus. Nós vamos ver depois aqui a palavra continuando a dizer que após Deus se revelar ao homem dele, ao profeta Eliseu, o rei da Síria suspeita de um traidor. E ao enviar, ao sondar o que havia acontecido, ele descobre através de alguém que já conhecia o profeta, talvez pelo que ele havia feito a Naamã, ou talvez por alguma outra informação que ele pudesse ter tido, o rei da Síria fica sabendo que não era um traidor dentro do teu povo, mas era um profeta, um homem de Deus que recebia do próprio Deus a revelação e passava essa informação ao rei de Israel. E aquele rei, ele envia um exército em busca
do profeta de Deus, sem imaginar que Deus poderia também avisar o seu profeta de que o exército sírio estaria indo atrás dele. Deus não avisou o profeta que o exército iria atrás de Israel? Ele não poderia também avisar ao profeta que um exército estaria indo atrás dele em Dotã, onde ele estava, para prendê-lo? E o rei da Síria não imaginou isso. O rei da Síria não imaginou que Deus poderia dar também esta revelação. Sabe por que ele não imaginou, meus irmãos? Porque os ímpios, eles não compreendem os mistérios de Deus. Eles não compreendem. Deus pode fazer aqui hoje, na frente deles, que eles negam amanhã. Deus pode se manifestar na vida deles, que aqueles que estão com o coração fechado para Deus, aqueles que não conhecem verdadeiramente o Deus de Israel, eles vão negar no outro dia. Eles não compreendem os mistérios do nosso Deus. Mas nós vemos aqui no texto que, apesar de poder, Deus não avisou o profeta que aquele exército estaria indo atrás dele em Dotã. E por quê? Por que Deus não alertou o seu profeta daquela investida do exército contra ele? Porque nem tudo Deus vai nos revelar. Nem todas as coisas serão ditas por Deus a nós. Porque, irmãos, há coisas que precisam acontecer de maneiras que nos surpreendam, para que nós possamos aprender a viver na presença de Deus, na confiança de Deus. Imagine que Deus manda prevenir aquele homem, manda prevenir o seu profeta de que o exército sírio iria atrás dele em Dotã. Certamente Geazi, o servo do homem de Deus, também ficaria sabendo que o exército estaria indo. Qual vocês acham que seria a atitude de Eliseu frente a saber que um exército estava indo para prendê-lo? Confiar em Deus. Concordam comigo? Ou eu estou errado? Estou errado, irmãos? Eliseu iria confiar em Deus. Mas Geazi iria logo atrás do rei de Israel, dizendo: rei, nós os alertamos, o profeta te alertou que o exército sírio estava vindo atrás do Senhor. O Senhor se preveniu e agora o exército sírio está indo atrás de nós. Mande um exército para nos proteger. A confiança de Geazi não estava em Deus. Geazi ainda não tinha esse relacionamento profundo com Deus que o possibilitasse confiar completamente nele, a ponto de não temer um exército vir contra dois homens. Então, em alguns momentos, Deus vai manter em segredo o que está para acontecer com o seu povo. E a palavra vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam conforme o seu decreto. O Salmo 20, versículo 7, vai dizer: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Geazi ia confiar nos carros e cavalos do rei de Israel,
Mas Deus sabia que Eliseu, porque Deus sabe quem confia nele. Deus sabe quem verdadeiramente confia nele. E Deus quer o seu povo confiante nele. Deus quer que você, que está ouvindo essa mensagem nessa noite e não tem confiado no Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento, mas confie no Deus Todo-Poderoso. Ele quer essa mudança na sua vida para que Ele possa agir na sua vida. Mas se você não está confiando ainda, Ele vai fazer com você como Ele fez com Geazi, porque Ele tem propósito aqui nessa noite. Ele tem uma obra a fazer aqui nessa noite, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. A obra vai se cumprir na sua vida. Aquele homem teme, aquele homem treme quando vê pela janela do quarto. Imagina, irmão, você abre a janela do quarto e vê um exército te cercando. Eliseu devia estar num soninho lá, gostoso, tranquilo, igual Jesus Cristo dentro daquele barquinho, as ondas batendo e Jesus Cristo dormindo. Eliseu devia estar com o coração tranquilo, e Geazi deve ter chegado afobado. E Geazi corre e põe: ai meu mestre, como faremos? Irmãos, esse ai, quando está na Bíblia aqui, não é um aizinho, um ai de chutei beirada de sofá, não, é um ai doído. Esse ai aqui, ele tem um sentido profundo. Ele tem um sentido de quando se trata de dor, de muita dor, quando se trata de temor, de muito temor. E aquele homem, ele sente aquele temor. Mas aquele homem esqueceu de uma coisa: que o Senhor é quem guarda a nossa vida. Que o povo de Deus não anda pelas suas próprias mãos, mas anda pela graça e pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E o Salmo 127, versículo 16 vai nos dizer: se o Senhor não guardar a cidade, aliás, 127, versículo 1, a parte B, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor estava guardando aquela cidade de Dotã. O Senhor estava guardando aqueles servos de Deus. E o Senhor está guardando a vida de todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e nele creem. Crer. 3, não 1. Crer não é somente crer. Crer é acreditar, confiar e obedecer. Deus cuida, Deus guarda a vida daquele que crê. O Salmo 121, versículo 4 vai dizer que não cochila nem dorme o rei de Israel. O Senhor não está dormindo em momento algum. Às vezes você está aí vivendo a sua dificuldade dizendo: Deus, minha mãe está aí nos assistindo, está aí conosco, do lado de lá da tela. Eu lembro há muitos anos atrás, antes dela se converter, ela tinha um negócio que ela dizia assim: Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que astro, em que estrela tu te escondes? Eu lembro disso direitinho. Irmãos, Deus não está escondido de ninguém, não. Se tem alguém que esconde, somos nós dele. O que também não acontece, porque ele vê. Nós achamos: estou escondidinho de Deus, ó. Vocês estão me vendo? Pois é. Não estou conseguindo esconder atrás disso aqui, não. Misericórdia. Fazer um pouco maior. Então entrar no regime. Amém. Vocês me viram por aqui, né? Nós podemos esconder dos homens.
Nós podemos dar uma tapeada lá no pastor, não vou deixar o pastor saber disso aqui não, vou esconder isso aqui do pastor, depois chego lá na igreja bonito, ó, o pastor não pode fazer tudo lá que ele não está sabendo de nada, e eu estou aqui, ó, curtindo minha vida. Mas Deus sabe. E Deus revela aos seus, viu, irmãos? Deus revela aos seus. Nada fica escondido. Nós não escondemos de Deus e dos homens também. Nada fica por muito tempo escondido. O Isaías 43, versículo 13 vai dizer: agindo eu, e um eu maiúsculo, um eu de Deus, quem impedirá? Romanos 8,31, que diremos nós dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está com o seu povo. E aquele homem temeu. Aquele homem temeu e ele se desespera. E eu acho que naquele momento Eliseu, conjecturando aqui, Eliseu deve ter falado para ele: menino, calma. Menino, você não conhece, fica calmo. Você ainda é novo. Você ainda tem muito a viver, você ainda tem muito a caminhar para você entender o que está acontecendo aqui. Mas olha, eu vou rogar ao Pai para que Ele te mostre. E hoje a minha oração a Deus é para que Ele abra os olhos espirituais de cada um de nós, para que nós possamos ver o que Ele tem para cada um na sua vida. Porque, irmãos, Jeremias 29:11 fala: pastor, você gosta desse versículo, né? Irmãos, porque a gente que não tem cabeça para guardar muito, a gente tem que usar e abusar dos que a gente consegue guardar, né? Então, Jeremias capítulo 29 vai dizer, versículo 11: eu sei os planos que tenho para ti, planos de bem e não de mal, para vos prosperar e vos dar um futuro melhor. É isso que Deus tem para cada um do seu povo. E é isso que eu rogo a Deus nesta noite, para que você possa enxergar com seus olhos espirituais, para que você possa viver o que Deus tem para você. O que Geazi viu que podia ser visto por todas as outras pessoas e que deu medo nele naquela manhã? O que ele viu quando ele acordou? Que todo mundo poderia ver, que qualquer um que olhasse ia ver. O que eles viram, igreja? Participa comigo. O exército, né, João? O exército dos sírios, o exército da Síria, cercando. Aquilo, Geazi viu e todos viram. Todos que estavam naquela cidade viram. Um exército, cavalos e carruagens sírios, vai nos dizer a palavra que nós lemos. Mas Eliseu viu algo que os outros não poderiam ver e que deu confiança a ele. O que foi? Um monte cheio de cavalos e carruagens de fogo. O exército de Deus, o exército celestial. Irmãos, aquilo lá não era o exército de Israel pegando fogo no alto do monte, não. Aquilo lá era um exército celestial, era um exército espiritual enviado por Deus para o socorro do seu servo. E o que o exército sírio não pôde ver mais até o momento que eles chegaram dominados em Samaria? O que eles não viram mais? O homem de Deus e o seu servo. Porque aquele homem chegou lá e falou assim: Senhor, fere-os com cegueira. E Deus feriu aquele exército com cegueira. E ele levou aquele exército sírio até Samaria. E somente quando ele orou de novo, pedindo a Deus para abrir os olhos daqueles homens, e eles já estavam dominados pelo exército de Israel, que eles puderam novamente ver a Eliseu e a Geazi. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Que quando você tiver confiança nele, o seu inimigo não vai te ver. O seu inimigo
sua vida. Você vai ficar invisível aos seus inimigos. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 2, vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu lugar seguro. O Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é o nosso exército. O Senhor é o nosso Salvador. Ele é a nossa confiança. A nossa confiança não pode ser em carros e cavalos. Ela tem que ser no Deus Todo-Poderoso. O Senhor que cuida. O Senhor que zela. O Senhor, irmãos, que tem todo o amor para dar aos seus filhos. Como eu dizia, não sei onde, não sei se foi no último culto aqui, se foi no estudo, não estou lembrando, mas a respeito de João 3,16, domingo eu preguei, foi João 3,16, irmãos? Eu acho que foi, né? Foi. Segunda Reis foi antes. Eu dizia aqui no domingo passado, o Senhor, Ele tem pela nossa salvação o mesmo amor que Ele teve pela sua criação. Não disse isso, foi na abertura do culto de quinta. Ele tem pela nossa salvação o mesmo amor que Ele teve pela sua criação, quando Ele fez tudo e olhou e disse: é muito bom. E o Senhor quer nos guardar, o Senhor quer nos proteger. Então somente confie no Senhor. Entregue o seu caminho a Ele. Confie nele. E o mais Ele fará. Aleluia. Irmãos, é promessa de Deus. E a promessa de Deus é para a nossa vida. A promessa de Deus não é para ficar apenas escrita na Bíblia. Ela é para ser vivida por cada um de nós. E se o Senhor diz que se nós entregarmos a nossa vida, confiarmos nele, o mais Ele fará na nossa vida, é porque Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. O Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer que se realize na nossa vida todos os planos que Ele tem para nós. Continuando aqui na palavra, nós vamos ver lá do versículo 21 em diante, que o rei de Israel, quando vê aqueles homens presos, ele pensa em feri-los. Ele pensa em matar aquele exército que foi enviado para prender o seu servo. E nós podemos ver uma coisa aqui, que quem buscava perseguir o homem de Deus aprendeu que Deus revela e se revela aos seus profetas e os protege de todo mal. Deus se revelou, Ele revelou e se revelou ao seu profeta. Amós 3,7 vai dizer que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele revelou àquele homem tudo que ele estava prestes, tudo que o rei da Síria estava prestes a fazer contra Israel, e de repente a coisa vira. O exército que estava perseguindo Israel agora é cativo de Israel e está à mercê da espada do rei de Israel. E ele tem em suas mãos a decisão:
firo este povo ou não? Irmãos, nós aprendemos a confiar em Deus na medida em que aprendemos a ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que Geazi, depois daquela experiência que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo. Quem já teve experiência com Deus aqui sabe. Você nunca mais é o mesmo depois que você tem uma experiência forte e profunda com Deus. Porque você aprende a seguir a Deus. Você aprende a viver a vontade de Deus. Você aprende a confiar a sua vida toda em Deus. E agora Israel estava com aqueles homens, e o rei pergunta ao profeta: devo feri-los? Qual foi a resposta do profeta? Não. Prepare um banquete para eles, dê alimento, dê água, fortaleça-os para que possam viajar de volta, e mande-os ao rei da Síria. E a palavra vai encerrar dizendo, no versículo 23, que sucedeu assim: os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel durante um certo longo período. A misericórdia de Deus, até sobre os inimigos do seu povo, trazem resultados para nós que somos povo de Deus. Quando o seu inimigo levantar contra você, se for o inimigo das nossas almas, irmão, não tenha dó dele não. Aquele lá nós não temos que ter misericórdia com ele não. Aquele lá é clamar o sangue de Jesus e passar fogo nele. Mas se algum inimigo físico levantar contra você, lembre: a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Não contra-ataque da mesma forma como ele te atacou. Contra-ataque sim, mas levando a ele a palavra da verdade. Contra-ataque sim, fazendo ele ir e mostrar a todos os que convivem com ele que nós temos um Deus que nos protege, que nos livra de todo o mal e que ainda tem misericórdia dos nossos inimigos. Porque é assim, irmãos, que nós vamos alcançar vidas para Jesus. Você não vai alcançar o seu inimigo dando um murro na cara dele. Você não vai alcançar o seu vizinho brigando com ele no muro porque ele jogou um papel na sua horta. Você não vai alcançar aquele que te deu uma fechada no trânsito, saindo até para fora da janela e xingando ele de todas as formas que você pode xingar. Porque nós precisamos dar testemunho do Deus de Israel. E aquele que não é cristão, aquele que não anda nos caminhos de Deus, precisa conhecer esse Deus. O Deus que se revela ao seu povo. E que se não tem se revelado a você, porque você está com seus olhos espirituais fechados, mas nesta noite nós vamos orar.
E toda cegueira espiritual vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Uma mensagem foi mandada aos inimigos. Uma mensagem foi mandada ao rei da Síria naquele dia: há Deus em Israel. Aleluia. Israel não está abandonado. Israel não está sem proteção. Israel tem um Deus. E esse Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Sabe o que significa isso? Que ele conhece todas as coisas. Isso significa que ele pode todas as coisas. Isso significa que ele está em todos os lugares para nos proteger de todo o mal lançado contra a nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar a Deus. Aleluia. Tem tempo? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de pedir à diaconisa que apagasse essa luz, para que você possa ficar mais à vontade, para que você fique mais relaxado. A pouca luz nos relaxa, né, irmãos? Assim, nos deixa mais leves. Não a pouca luz de Deus, porque a luz de Deus, ela nos ilumina por dentro, mas a luz ambiente, essa penumbrazinha, ela nos deixa mais à vontade. E eu quero que nesse momento você não olhe para o lado, você não se preocupe com seu irmão. Eu quero simplesmente que você abra a sua boca e que você clame a Deus para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que Ele quebre toda cegueira na sua vida, para que você possa ver o agir dEle, para que você possa olhar no horizonte e ver o exército de Deus te protegendo, o exército de Deus lutando pela sua vida, o exército de Deus livrando você de toda perseguição, de todo o mal, de toda cilada do inimigo que tenta todos os dias te levar para o fundo do abismo. Senhor nosso Deus, Pai amado e soberano, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos unimos aqui como igreja do Senhor, como filhos, ó Pai, que confiam em Ti, Senhor, ó Deus, e que nesta noite, Pai, clamam a Ti. Quebra, Senhor, ó Deus, toda cegueira espiritual em nossa vida, Pai. Quebra, Senhor, toda barreira, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, lança fora, Pai, todo véu, Senhor, ó Deus, que tem sido colocado, ó Pai, frente a nós, e que não tem nos deixado ver a Tua glória, ver o Teu poder, ver o Teu amor e a Tua proteção sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, haja com poder e autoridade sobre o Teu povo, Pai. Venha, Senhor, ó Deus, com a Tua misericórdia, venha com a Tua graça, Senhor, ó Pai, inunde, Senhor, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, trazendo, Pai, ó Deus, o renovo, Pai, trazendo, Senhor, ó Deus, o avivamento, Senhor, aos corações, Pai, ó Deus, trazendo, Senhor, o arrependimento, trazendo o quebrantamento, Senhor, ó Pai, trazendo, Senhor, ó Deus, novidade de vida, ó Pai, porque nós queremos, ó Deus, viver, Senhor, uma nova história em nossa vida. Nós queremos viver um novo tempo, nós queremos viver algo novo, Senhor, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, ó Deus, vem, Pai, ó Deus, com poder e com autoridade, Senhor. Vem, Pai, ó Deus, nos trazer o Teu querer, Pai. Vem, Deus, nos trazer, Pai, ó Deus, a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Vai orando, igreja. Eu quero viver algo, Senhor, ó Deus, que me deixe, Senhor, ó Pai, ó Deus, em um relacionamento íntimo, em um relacionamento profundo, ó Pai, em um relacionamento, Senhor, ó Deus, em que eu olharei, Senhor, para a minha frente e eu verei o Teu agir, eu verei o Teu querer, eu verei, Pai, a Tua presença
Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem sobre a sua igreja, Espírito Santo. Como em Pentecostes, vem sobre a sua igreja. Santo Espírito que desce como fogo, Aleluia. incendeia, incendeia. Incendeia o coração da tua igreja. Incendeia a tua noiva. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Declare com fé. Siga Ele faz meu coração arder. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem nos visitar hoje aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Aplausos.